Vamos lá. Você já deve ter encontrado. A palavra do Senhor, ela fala assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E eu queria que você guardasse esse versículo, o versículo 5. Eu vou fazer um ok aqui, para que a gente possa voltar nele depois. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo em real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado da primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo enviou, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, conominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu, aqui eu vou mais uma vez marcar para que a gente possa voltar aqui. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Vou dar um rabisco aqui para voltar aqui depois, tá? Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viraram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Glórias a Deus. Então nós temos aqui uma situação clássica de livramento de Deus. Nós temos aqui uma situação clássica, um momento único, aonde Deus havia enviado um anjo para livrar, para libertar a Pedro. Nós temos aqui uma situação em que, se Deus não tivesse operado um milagre, um prodígio, uma maravilha naquele lugar, Pedro havia morrido no outro dia. E eu quero falar um pouquinho sobre o tempo que eles estavam vivendo. Tá? Aqui já é Atos 12, então aqui o apóstolo Paulo já havia convertido-se. Aqui neste momento, no momento em que nós estamos lendo, em que Pedro é preso, a palavra do Senhor já havia sido propagada, Filipe e Estevão já havia sido morto, o apóstolo Paulo já havia iniciado uma perseguição ferrenha através
de todo o seu indulto, de todo o seu conhecimento, sua respeitabilidade junto a Roma, ele já estava perseguindo os cristãos de uma forma muito poderosa. Então Deus já neste momento havia feito com que isso passasse, quando Deus chama Paulo para a obra do Senhor e fala: Paulo, eu sou Jesus, a quem me persegues. E você conhece essa história, nós não precisamos focar nela. E a Bíblia diz que depois que Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, se converte, a Bíblia diz que há um período de paz. Há um período de paz. E aí a palavra do Senhor começa a ser propagada poderosamente. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela crescia e prevalecia entre os cristãos, entre os judeus, entre aqueles os quais Deus havia e estava convertendo. Boa noite, Cláudia. Deus abençoe sua vida. Glórias a Deus. E aqui neste momento, então, nós temos o rei Herodes, que havia matado a Tiago a fio da espada. Você lembra que Jesus Cristo tinha 3 discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Herodes havia matado Tiago a fio de espada, e havia ficado apenas aqui então Pedro e João dos mais próximos. Só que politicamente isso foi bom, porque ele viu que os principais das sinagogas, ele viu que os anciãos judeus gostaram daquilo. Então politicamente para ele isso foi bom, a ponto dele reiniciar uma perseguição poderosa através da igreja do Senhor. Então ele reinicia uma perseguição e captura Pedro. E aí nós chegamos aqui no cerne da nossa mensagem. Aonde Pedro está preso. Ele não ia julgar Pedro no meio das maiores festas do povo judeu, que era festas de pão asmos e a Páscoa. Eram 2 festas distintas, separadas, porém próximas uma das outras, a ponto de durar ao total mais ou menos uma semana. Então ele prende Pedro, e na festa de pão asmos, vira pão asmos, inicia-se a Páscoa, e ele decide no final da Páscoa, quando acabar a Páscoa, no outro dia, então matamos a Pedro. E assim ele o faz, assim ele tenta fazer. Tanto que nós lemos aqui na palavra do Senhor que um dia antes do seu julgamento, o anjo liberta a Pedro. Sabe, queridos, que enquanto Pedro estava no cárcere, e eu queria falar contigo a respeito disso, algum tempo nós temos tentado levantar um ministério de intercessão aqui na nossa igreja. E eu já pedi para umas 2 ou 3 pessoas para me ajudarem com isso, e o ministério de intercessão, ele por um motivo ou por outro, a gente não conseguiu implementar. Mas Deus tem falado muito poderosamente comigo, a ponto de que esse ano nós iremos implementar esse ministério de intercessão. E eu particularmente, eu vou cuidar dele. Porque é um ministério que não pode faltar em uma igreja. Eu tenho, queridos, a certeza absoluta de que muitas dificuldades que nós enfrentamos durante o ano de 2021, se nós tivéssemos um ministério de intercessão de pé aqui na nossa igreja, nós temos o culto de oração na quarta-feira. Isso é uma bênção. Mas eu digo um ministério de intercessão, eu digo uma equipe preparada em oração semanal, diária,
visto que as maravilhas que Deus faz quando fazemos o nosso relógio de oração. Já fizemos 2 vezes e Deus é muito bom conosco. Então Deus falou forte comigo já no relógio de oração a respeito disso. E quando eu me deparo com um texto desses como nós estamos lendo aqui, eu não vejo escolha, eu não vejo outra saída senão erguermos um ministério de intercessão poderoso aqui na nossa igreja. Sabe, queridos, que enquanto Pedro estava preso, e aqui nós vamos voltar, vamos reiniciar nossa mensagem, quando Pedro estava preso no cárcere, nós temos que entender algumas coisas. No verso 5, o primeiro verso que eu anotei para reler contigo e falar um pouco a respeito dele, ele diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por ele, por parte da igreja. Sabe, queridos, que eu vejo algo muito poderoso aqui. Eu quero que você medite comigo no livramento que Deus deu para Pedro. Pedro envia um anjo. Um anjo se materializa dentro do cárcere, coloca 16 soldados em sono profundo, toca em Pedro. As correntes de Pedro, a Bíblia diz que elas se abrem. A Bíblia não diz que o anjo toca e abre as correntes com a sua poderosa força, não. A Bíblia diz que as correntes se abrem, o anjo sai e diz: segue-me. Primeiro manda que ele se vista. E enquanto eles estão caminhando, enquanto eles estão andando, a Bíblia diz que o portão de fora que dá para a cidade, ele abre-se sozinho. Pensa, queridos, num portão de cadeia. Um portão, amados, que não era suficiente 2 homens de um lado e 2 homens de outro para abri-lo. Era preciso muito mais do que 2 ou 4 homens para levantar. Provavelmente era um portão de ferro puro. E nós vemos aqui a Bíblia falando que quando eles chegam perto, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Conforme eles caminhavam para o lado do portão, o portão começa a se abrir até que o anjo e Pedro passam nele. Em outra versão, em outra tradução, a Bíblia diz que eles caminham uma quadra e o anjo desaparece. Aqui me faz pensar algumas coisas a respeito disso. A primeira delas: quando Deus tem que agir, Deus age. Mas no momento em que nós precisamos agir, é nós que temos que agir. Nós vemos aqui que Deus fez a parte dele e como que dissesse: Pedro, agora faz a tua parte, vai. Às vezes estamos orando, às vezes a igreja está orando por nós, a igreja se levanta em oração por uma causa nossa, em nosso favor, e nós aguardamos que Deus faça a parte dele, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Sabe, queridos, em nome de Jesus Cristo, que esse texto ele me ensina tantas coisas. Ele me ensina tantas coisas, esse texto aqui, coisas que me deixam apreensivo por talvez pensar ou imaginar que talvez não esteja fazendo as coisas conforme Deus quer que eu faça. Sabe, amados, que a palavra do Senhor, ela diz que o anjo do Senhor aparece e liberta Pedro do cativeiro, porque havia uma equipe, uma igreja que estava em oração, uma igreja que estava em profunda oração e comunhão pela vida de Pedro. Sabe, amados, que no domingo passado eu cheguei para vocês e falei: orem por nós, que nós precisamos. Orem por mim, porque eu preciso. Cada um de nós precisa das orações da igreja. Sabe, amados, que nós não temos como vencer ou chegar aonde desejamos chegar em Deus se a igreja não estiver orando. Querido, eu preciso que você entenda o tamanho do livramento que Deus deu aqui. Deus envia o próprio anjo para libertar a Pedro, e o motivo não é que Deus queria usar Pedro no outro dia. O motivo principal, o cerne dessa questão, não é porque Deus achou Pedro bonito ou porque ele era íntimo de Jesus Cristo, não, é porque havia uma igreja com orações incessantes pela vida de Pedro. O motivo pelo qual Pedro foi liberto foi porque havia uma igreja
orando por ele, uma igreja que estava de pé na casa da mãe do irmão João Marcos, aquele ao qual veio escrever o Evangelho de Marcos mais para frente. Havia uma igreja orando na casa da mãe de Marcos. Nós precisamos, amados, valorizar aquilo que de fato precisamos valorizar na nossa carreira da fé. Sabe, amados, que os momentos que nós temos de oração não são momentos para brincadeira, são momentos de comunhão com o nosso Deus. São momentos em que o Senhor, Ele ouve o clamor da igreja. E você pode ter certeza que todos os momentos que nós alcançamos, em nome de Jesus, todas as nossas conquistas, todo o crescimento que tivemos, todo ele foi baseado nas orações da nossa igreja. Você pode ter certeza e convicção de que nada aconteceu porque somos muito bons. Você pode ter a certeza e a convicção de que nada aconteceu porque nós somos muito bons, não porque nós não somos muito bons. Nós somos falhos, pecadores, necessitados do amor, da presença e da graça de Deus todos os dias. Mas eu creio que no nome de Jesus Cristo, com uma igreja com seus joelhos dobrados em oração, nós podemos alcançar lugares jamais imaginados. Nós podemos, em nome de Jesus Cristo, fazer com que toda a nossa congregação possa crescer em unidade, em amor, em fé, de joelho dobrado, orando. Nós podemos, no nome de Jesus Cristo, quando nos colocarmos em oração, fazer com que um anjo do Senhor, e a Bíblia diz que Ele enviaria os anjos a ministrarem a nosso respeito. Nós podemos, em nome de Jesus Cristo, quando dobrarmos nossos joelhos em oração, transformar as situações ao redor, transformar as situações que está ao nosso redor, ao redor de cada vida. Olha, está tão difícil, pastor, há uma obra contrária aqui, há uma oração contrária ali. Queridos, no poder da oração que há numa igreja, toda obra contrária cai por terra, todo olho grande, toda inveja cai por terra, todo ciúme cai por terra quando uma igreja se coloca de oração. Quando uma igreja se coloca em oração, amados, especificamente, quando nos levantamos para orar ao Senhor em unidade, e aqui está o segredo da oração, o segredo da igreja primitiva, queridos, unidade na fé. Aqui está o segredo da igreja primitiva, unidade da fé, amados. Uma igreja que estava unida em oração na casa da mãe do irmão João Marcos. Nós não temos mais como comportar uma igreja num lar, numa casa. Iniciamos num lar, hoje estamos num templo, hoje estamos, enfim, num prédio comercial, porque não há espaço para acomodar mais num lar, numa casa. Mas o poder que há na unidade é o mesmo que havia na igreja primitiva. O poder que há nas orações em unidade é o mesmo poder que há na igreja, que havia na igreja primitiva. É o poder do Espírito Santo agindo em favor da sua igreja. Sabe, queridos, que eu tenho aqui anotado no verso 15, que diz assim: eles lhes disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Sabe, amados, que às vezes nós não testemunhamos daquilo que Deus faz.
Às vezes nós guardamos o nosso testemunho para nós mesmos e nós não testemunhamos daquilo que Deus faz para nós, em favor da nossa vida, porque nós muitas vezes temos vergonha, o que os irmãos vão pensar, os irmãos vão ter inveja que Deus está me abençoando, os irmãos eles não vão acreditar, enfim, nós temos tantos motivos para que não haja testemunho daquilo que Deus faz por nós. Mas eu quero dizer algo para ti. Aquela menina viu a Pedro e correu para falar. Me diz uma coisa, amados, por favor, pensa comigo, medita nisso. A igreja estava reunida orando por quem? Por Pedro. A igreja estava reunida orando por quê? Para que Pedro fosse liberto. Sabe, amados, que nós vemos a igreja hoje tal qual era antigamente, e Deus na igreja primitiva operava, porque não opera mais hoje? Queridos, preste atenção, vê se isso não é, se a Bíblia não é tão atual como um livro que foi escrito, como um jornal escrito para publicar amanhã. Preste atenção. Quando aquela moça vê Pedro, e preste atenção nisso, eles estavam orando pela vida de Pedro e estavam orando para que Deus libertasse a Pedro. E quando aquela menina olha e diz: ei, Pedro está aí fora, é Pedro chegou, Pedro está aí. Eles dizem: não, tu está louca, guria, o que é isso? Tu está maluca? E ela: não, é Pedro mesmo. E aqui diz que eles disseram: é o seu anjo. Sabe, queridos, que a igreja que estava reunida em oração, pedindo para que Deus operasse um milagre na vida de Pedro, não creu e preferiu acreditar numa doutrina de anjo do que crer que Deus havia feito um milagre na vida de Pedro e o havia soltado. Sabe, queridos, que mesmo Deus operando profundamente um milagre, neste momento a igreja preferiu acreditar que era um anjo, que era um ser sobrenatural, que não era de fato, na verdade, Pedro, mas um ser sobrenatural que aparecia ali para aquela moça, para aquela serva, a Rod, e não a Pedro verdadeiramente. Isso, queridos, me traz à memória alguns de nós que preferimos acreditar que não é possível, do que quando é possível, preferimos acreditar muitas vezes na força do nosso próprio braço e não naquilo que Deus pode fazer quando nós nos colocamos em oração. Preferimos acreditar no momento em que nós olhamos para a situação e falamos: meu Deus, e agora? O que podemos fazer? Para quem podemos recorrer? E corremos e pedimos, numa situação difícil financeira, corremos e pedimos empréstimo, corremos e falamos com amigos, corremos e fazemos tanta coisa, e nos atolamos no cartão de crédito, e fazemos tanta coisa, quando nós poderíamos simplesmente orar e esperar o milagre de Deus. E eu não estou aqui sendo negacionista e dizer que nós temos que orar e não fazer nada, mas nós precisamos orar e aguardar que Deus responda às nossas orações. A igreja estava reunida orando pela soltura de Pedro, e Pedro foi solto e eles não creram. Você consegue entender a gravidade nisso aqui? Um exemplo bem chulo, eu vou usar aqui um exemplo bem pequeno. Você está com dor de cabeça, você pede para o pastor, para um irmão, para o obreiro orar, o obreiro ora e você toma um remédio, mas você crê que o remédio que te curou. Você vem tomando remédio a sua vida inteira para enxaqueca e ela nunca lhe abandona. Você vem na igreja, o pastor, o irmão, o obreiro ora por você e foi o remédio que lhe curou. Porque para nós é muito mais fácil acreditar em bobagens, em figurativas, do que realmente no poder de Deus.
Porque para nós, dependendo da situação, nós podemos pensar, e aqui eu creio, queridos, que a igreja pudesse ter pensado: essa situação é difícil demais, vamos orar apenas para que ele fique vivo mais um dia. Vamos orar para que Deus o liberte, mas olha, tomara que ele apenas fique vivo mais um dia, porque quando ele foi livre não creram. Quando ele foi livre não creram no poder de Deus. Quando Pedro aparece diante deles, eles não creram. E eles preferiram acreditar que era um anjo. Preste atenção na gravidade desta situação, queridos. Preste atenção. Eu tive uma situação parecida com essas que eu relatei aqui comigo há poucos dias na praia. Uma pessoa estava enferma e começou a tomar remédio, o remédio não estava adiantando. E a pessoa chega em mim e falou: pastor, ora por mim. E eu imponho as mãos na cabeça e oro. No outro dia aquela pessoa amanhece curada. E eu disse, graças a Deus que o remédio fez efeito. E ela olha para mim e fala assim: não, pastor, foi a sua oração. Aquilo entrou no meu coração como uma espada. E eu disse: meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque, sabe, queridos, quando você ora por uma pessoa e no outro dia pela manhã eu não lembrava que eu havia orado à noite. Eu não lembrava que havia orado, mas eu havia orado. E a pessoa que recebeu o milagre, ela disse para mim: olha, não foi o remédio, foi a oração. Entende a gravidade que há nisso, queridos? Você entende a gravidade que há em ter uma igreja orando sem fé? Nós muitas e muitas vezes, não foi o caso aqui, mas nós muitas e muitas vezes perdemos de desfrutar daquilo que Deus está fazendo por nós, porque nós não cremos naquilo que Ele fez. Nós não cremos naquilo que Ele já fez. E Ele está fazendo, a igreja ainda estava orando, e Pedro já estava solto, a igreja ainda estava orando pela sua soltura, e ele já estava batendo palmas no portão, a igreja ainda estava orando, e Pedro já estava lá na frente: ei, eu estou aqui, abram para mim entrar. E a igreja ainda estava em oração, e quando eles veem Pedro, meu Deus, é um anjo de Pedro. E a Bíblia diz depois que todos se maravilharam. Todos se maravilharam diante daquilo que Pedro, que o Senhor operou, o milagre que Deus operou na vida de Pedro. E esse tipo de coisa mexe comigo, amados. Esse tipo de coisa mexe muito comigo, porque eu tenho visto milagres com os meus olhos. Eu tenho acompanhado milagres com os meus olhos. Sabe, queridos, que a palavra de Deus ela é tão inerrante e tão poderosa que eu tenho visto coisas sobrenaturais acontecerem com os meus próprios olhos. E eu convido a igreja a ver tais milagres comigo. Eu convido cada um de vocês a verem os milagres comigo. Basta que nós venhamos a nos reunir em oração. Basta que nós venhamos a estar clamando, orando por isso. Basta que nós venha a estar no nome de Jesus Cristo, orando por milagres, por curas, por prodígios, por maravilhas, orando por libertação, orando por provisão, orando pela mão do Senhor estendida em favor da igreja. Sabe, amados, que o poder de Deus, se Ele não mexe contigo, alguma coisa está errada.
Se o poder de Deus não está mexendo contigo, das duas uma, ou você está insensível, ou você não está vendo mais o poder de Deus na sua vida. E seja qual for dessas duas opções, amados, está errado. Você precisa voltar ao ponto onde você cria e via o poder de Deus agir. A igreja precisa retroceder a este ponto aqui. A igreja precisa retroceder a este momento em que orava e as coisas aconteciam. A igreja precisa retroceder ao momento em que ela ora e Deus age e ela se maravilha. E o que o apóstolo Pedro fala, vão lá e contem a Tiago e a João. Vão lá contar. Perdão, Tiago não. Sim, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, outro Tiago, não o que Herodes havia matado. Sabe, amados, que nós precisamos sim testemunhar daquilo que Deus está fazendo. Testemunhe para quantas mais pessoas tu puder, porque o teu testemunho edifica vidas. Sabe o que as pessoas pensam? Se Deus está fazendo na vida dele, vai fazer na minha também. Se Deus curou a coluna dele, vai curar a minha coluna. Se Deus curou o joelho dele, vai curar o meu joelho. Se Deus operou um milagre na saúde financeira dele, vai operar um milagre na minha também. Se Deus está operando ainda e eu preciso da operação do milagre do Senhor, Ele irá operar na minha vida. Se eu estou precisando de uma cura, de uma enxaqueca, de uma dor nas costas, Deus vai operar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, diz a palavra do Senhor. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz a palavra do Senhor, queridos. O mesmo Deus que libertou Pedro da prisão é o mesmo Deus que te liberta de cadeias, de correntes, das aflições do inimigo, da doença que não vai embora. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Agora nós precisamos ser como a igreja primitiva era. Nós não podemos mais apenas nos reunir para comer, para brincar, para dar risadas. Sim, para isso também é sadio e eu congregar dessa forma é maravilhoso. Mas nós precisamos nos reunir para orar. Precisamos nos reunir para orar, porque quando há um conglomerado de cristãos orando, ali há poder, glória de Deus se manifestando sobre a terra. No momento em que um grupo de cristãos começa a orar, existe uma pressão tão grande no mundo espiritual, queridos, que as trevas não têm outra possibilidade senão sumirem dali. Sumirem dali. Não há outra possibilidade senão obedecer a palavra que é no nome de Jesus. Eu te convido a desfrutar disso. Eu te convido a desfrutar destes momentos. Eu te convido a não mais falar do que você ouve dizer. Eu te convido a falar daquilo que você estará experimentando nesses dias. Faça parte deste exército. Faça parte deste ministério tão poderoso quanto a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui nós temos um exemplo do que pode a oração de uma igreja. A oração de uma igreja reunida por um propósito. Um propósito. A soltura de Pedro fez Deus mover um anjo do céu até a cadeia e libertá-lo. Qual é a cadeia que te prende hoje? Qual é a cadeia que te prende hoje? O que está atando as tuas mãos? Sabe, amados,
Já estamos encerrando, vamos partir para as nossas orações. Hoje é culto de oração. Sabe, queridos, que eu acho tão interessante. Vamos ler comigo aqui o verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe de suas mãos. Nós já falamos aqui que era um dia antes da condenação de Pedro. Pedro seria morto. Pedro sabe que ele seria morto. Porém, nós vemos aqui um homem que mesmo um dia antes da sua morte, dormia sossegadamente. Sabe, amados, que existem pessoas que, se vão fazer uma prova no outro dia, não conseguem dormir. Sabe, queridos, que se tem pessoas que vão conversar com alguém importante no outro dia, não conseguem dormir. Tem pessoas que, se vão fazer algo importante, não conseguem descansar. Te imagine aqui na situação de Pedro. Te imagine aqui na situação em que Pedro se encontrava nesta noite. E Pedro estava dormindo tranquilamente. Preste atenção naquilo que o anjo fala para Pedro. Pedro, acorda e levanta-te depressa. A Bíblia diz que das suas mãos as correntes caíram. E o anjo diz para ele: te veste, põe as tuas sandálias. Pedro estava dormindo tranquilamente. Pedro coloca, Pedro, a tua capa. Pedro estava sem as suas sandálias. Pedro estava estava com roupa íntima, dormindo bem tranquilamente, acorrentado a 2 soldados. Tranquilo, sereno, porque Pedro conhecia o Deus ao qual ele servia. Pedro tinha um profundo conhecimento do Deus que ele servia. E eu fico aqui olhando essa situação, eu fico aqui olhando a Pedro dormindo tranquilamente e a igreja orando por ele. Sabe, queridos, que a atitude que Pedro teve diante de Deus, na certeza de que Deus faria alguma coisa por ele naquele momento, é a certeza e a atitude que nós como igreja precisamos ter diante de Deus. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer até o final desse mês. Mas eu sei que eu creio e sirvo a um Deus que irá resolver todas as coisas, mesmo que ele precise enviar um anjo para trazer livramento e solução, mesmo que ele precise enviar recursos dos céus, nós temos a certeza de que Deus vai operar em favor da sua igreja, mesmo que ele precise enviar uma pessoa, um missionário, um evangelista de outro lugar do país ou do mundo para orar pela tua vida, Deus vai operar um milagre na tua vida. Se ninguém se levantar para orar por você, Deus enviará alguém que irá fazer isso. O que você precisa tão somente diante de Deus é descansar no Senhor. Descanse no Senhor e ore fervorosamente. E descanse no Senhor e ore fervorosamente e descanse no Senhor. Nós temos que aprender a
cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e é suave. Jesus Cristo disse várias vezes, repetidas vezes isso. E Ele nos ensina na sua palavra todos os dias isso. Todos os dias Ele nos ensina. E Pedro só consegue dormir calmamente, tranquilamente, porque Pedro ouviu e creu quando Cristo ensinou a descansar em Deus. Eu aprendo algumas coisas poderosas nessa mensagem e nós já vamos orar em nome de Jesus. Primeiro, é preciso nos unir em oração. Segundo, é preciso crer e confiar a ponto de dormir tranquilamente, sabendo que Deus vai operar um milagre.